Oi, mulheres! Dia 20 da nossa jornada de 40 dias com Jesus. Chegamos em 50% dessa jornada. Estamos mergulhando ainda mais em níveis mais profundos. A água já não bate mais nos nossos tornozelos, não bate mais nos nossos joelhos. Agora estamos com água na cintura, pronta para descermos ainda mais. Pega a tua palavra, porque o estudo de hoje está muito pontual, principalmente para o tempo que estamos vivendo. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos conduza para níveis mais profundos de sabedoria, de discernimento, de conhecimento e de capacidade. Que Ele esteja a todo momento aqui presente e que nada do que eu falar aqui venha da minha boca, mas venha do céu para as nossas vidas. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22. E hoje vamos falar do fruto do Espírito, a paciência. Mulher, já começo te falando uma coisa. Anota isso que eu vou te falar. Anota aí na tua Bíblia, no teu caderno. Anota. A paciência, ela nos move. Você tem confundido paciência com passividade? Já parou para pensar que a sua falta de paciência, ela pode estar servindo de escudo para justificar a sua paralisação? Muitas vezes achamos que ter paciência significa simplesmente ficar ali de braços cruzados, né? Esperando as coisas caírem do céu. Quem nunca que fez isso atira a primeira pedra, porque eu já fiz e às vezes eu me pego querendo fazer isso de novo. Mas a palavra nos ensina que paciência e movimento, eles andam juntos. E é isso que nós vamos meditar hoje, que nós vamos estudar, que nós vamos nos aprofundar. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já viveu um momento em que a pessoa está sendo paciente, mas na verdade estava paralisada por causa do medo ou da falta de esperança? Coloca aqui nos comentários. Manu. Eu já achei que eu estava fluindo na paciência, mas na verdade eu estava paralisada. Mulher, paciência não é ficar parada. Paciência é se movimentar com esperança. E é isso que vamos aprender agora. Pega aí a Bíblia e abre em Romanos, capítulo 15, verso 13. Diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Primeiro ele fala aqui de alegria e paz. Que a esperança nos encha de alegria e paz. E a gente já estudou isso no fruto do Espírito nos 2 dias anteriores. Percebe como as coisas estão andando juntas aqui? Paulo aqui nessa carta nos ensina que a paciência, ela vem acompanhada da esperança. E o que acontece quando a gente perde essa esperança? Ficamos desanimadas, estagnadas e sem forças para agir. Mas quando a nossa esperança está no caráter imutável de Deus, aí sim conseguimos encontrar forças para seguir em frente. Vamos lá trazer para a nossa realidade. Você, mulher, está esperando a resposta de Deus para algo? Eu estou. Me conta, você está? Então, por que, ao invés de somente ficar aguardando essa determinada coisa acontecer, você não começa a se movimentar na direção que Deus está te dando através da oração e da fé? Manu, eu estou esperando uma nova porta de emprego, então continue se preparando. Se prepare muito para quando essa porta abrir, você está pronta. Manu, estou aguardando o meu casamento ser restaurado. É por isso que eu tenho orado. Então continue agindo com amor e paciência. Eu não vou entrar aqui em méritos de relacionamentos mais profundos, né, que precisam realmente de um acompanhamento muito específico de pastores, de terapeutas para casais.
Mas se o teu casamento do dia a dia é o que tu precisa que ele seja restaurado, que aquele primeiro amor venha se restaurar, continua perseverando com amor e paciência, continua cuidando, regando. Mulher, como você tem lidado com essa espera? Como você tem lidado com isso diz muito a respeito. A paciência, ela é um exercício de fé. Abre aí tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, dos versos 24 a 25. Diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Paulo nos lembra aqui nessa carta aos Romanos que a paciência é confiar naquilo que ainda não vemos. E isso também é fé. Muitas vezes, mulheres, a nossa impaciência, ela nasce na necessidade de a gente ter o controle das coisas. Nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de manter as coisas sob o nosso controle, do nosso jeito. E quando isso não acontece, nos desestabilizamos. Mas Hebreus, capítulo 10, verso 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Paulo aqui, nessa carta para os Hebreus, ele nos dá a chave. Precisamos perseverar. Perseverar significa se colocar em movimento, agir. Ninguém persevera parado. Vou te fazer uma pergunta agora. Será que você tem confiado realmente na promessa de Deus para a tua vida ou apenas na sua própria capacidade de resolver as coisas? Mulheres, essa pergunta aqui durante o estudo me pegou, porque muitas vezes eu esqueço da promessa, esqueço do poder de Deus e começo a agir como se eu tivesse capacidade suficiente para resolver determinada coisa. Mulheres, a paciência, esse fruto do Espírito, ele nos prepara para o nosso propósito. Esse fruto do Espírito, ele nos molda. Quem é mãe sabe que ensinar um filho requer muita paciência, disciplinar, educar. Quem é empreendedora entende que um negócio ele leva tempo para crescer. Quem está em um relacionamento a dois entende que leva tempo para criarmos maturidade, principalmente para os casados, para aprendermos a conviver com uma pessoa totalmente diferente da gente, com outro jeito de pensar, com outro jeito de agir. Então, mulheres, anota essa frase aí na tua Bíblia, no teu caderno. Compartilha essa frase nos stories, se fizer sentido para você. Compartilha lá e marca. Preste atenção no poder dessa frase. A paciência não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade espiritual. Esperar com paciência significa se mover com esperança, fé e oração. Olha só o que diz aqui, Davi fala no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Outra versão traz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi esperou com paciência, mas não de forma passiva. Ele orava, adorava e buscava o Senhor diariamente. Ele tinha fé no agir de Deus, mas também fazia a sua parte. Eu vou deixar aqui um exercício para juntas praticarmos
e melhorarmos ainda mais a nossa paciência. Vamos chamar esse exercício aqui de diário da paciência. Vai funcionar durante os próximos 7 dias. Você vai registrar um momento do seu dia que você precisou exercer a paciência. Eu gosto de anotar no meu caderno de oração, mais conhecido pelas minhas alunas como caderno de guerra. Então, aqui eu anoto oração, aqui eu anoto o que Deus fala comigo nos estudos. É o meu cantinho, somente eu e ele aqui através das palavras. E pode ser qualquer situação, pode ser uma situação com o seu filho, com um cliente, pode ser com uma amiga, com o seu marido, ou até com você mesma, né? Porque às vezes até a gente mesmo, a gente tira a nossa paciência. No final da semana, você vai refletir sobre o que Deus te ensinou nesse processo, nessa determinada situação que aconteceu. Agora me conta aqui nos comentários, eu quero conversar com você. Qual foi a sua maior lição que você tirou aqui dessa palavra de hoje, do 20º dia? Eu quero me conectar de alguma forma com você. Então os comentários é um meio que a gente tem de fazer isso. Combinado? E se essa mensagem fez sentido? Se você conseguiu perceber uma transformação vinda do céu para a tua vida, e se você pretende praticá-la, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Compartilha nos teus stories. Compartilha marcando alguém que precisa dessa mensagem também. Que precisa aprender a esperar com paciência do Senhor. Mulher, você é uma multiplicadora do reino. Então, multiplique essa mensagem na vida de outras mulheres também. Um cheiro e vejo vocês amanhã.